dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, aí na sua casa, onde você está. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui e aos nossos irmãos aí, Manu e Guilherme, que estamos auxiliando, assim como Viviana, Laísa e Mel. Estamos aqui para fazer o melhor para o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Santo, eterno Deus, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por esse dia do Senhor, a qual o Senhor separou para que adorássemos o Deus, o teu santo e o teu bendito nome. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá, Senhor, esse dia, para que juntos, mesmo distante, ó Deus, uns dos outros, pudéssemos em nosso lar, podendo aprender mais do Senhor, podendo sermos enriquecidos com a Tua Palavra e aquilo que a Tua Palavra pode fazer nos nossos corações. Ó Deus, que a Tua Palavra nos alimente nesse dia, nos anime, nos exorte, ó Deus, e nos dê a esperança, a qual somente o Senhor pode nos dar. É o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do verso 3 até o verso 8. Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 ao 8, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvimos e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Então nós vemos aqui uma ação de graças, que é colocado aqui para a igreja de Colossenses. E o apóstolo Paulo começa aqui dizendo à igreja: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo aqui orienta a igreja que eles estavam orando por eles, e ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo via o amor que existia neles, mas Paulo também orava sempre por aquela igreja. E nós, como igreja, precisamos e necessitamos estarmos orando uns pelos outros nesses momentos também. Eu vou pedir nesse momento para o nosso irmão Guilherme estar fazendo uma oração ao nosso Deus, colocando assim a nossa amada igreja, em nome de Jesus. Senhor maravilhoso Deus, Pai eterno, ó Deus, gostaria, Senhor, de mais uma vez, Senhor, interceder por nossa igreja, Pai. Não só por nossa igreja, para a igreja, Senhor, mas por todas as igrejas espalhadas pela face da terra, Pai. Para que logo mais, Senhor, o Senhor possa restabelecer a comunhão entre os irmãos, Pai, da nossa igreja, Pai. Que possamos nos ver, Pai, todos unidos novamente, Deus. O Senhor tem nos presenteado com ideias maravilhosas, Pai, de nos reunirmos em nossas casas, Deus, enquanto os irmãos líderes da nossa igreja fazem a devocional, Pai. Mas, Senhor, por mais maravilhoso que isso seja, Pai, nós precisamos que seja restabelecida a comunhão física entre nós irmãos, Pai. Que possamos ter a liberdade de ir almoçar na casa dos irmãos, ou até mesmo de vir às igrejas para aprender e compartilharmos os nossos conhecimentos, Pai. Ó Deus, eu gostaria de te pedir, Pai, mas crendo que o Senhor é maravilhoso e
e nenhuma vírgula foge do teu querer, Pai. Te peço, te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Os irmãos, vamos entoar nesse momento o hino de número 288. Hino de número 288. Vamos ter uma palavra de oração, essa feita por nossa irmã Viviana.
Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque por meio de Cristo Jesus nós temos livre acesso à sua presença. Obrigada, Deus, porque o véu do santuário foi rasgado e hoje, onde quer que estejamos, ó Pai, nós podemos orar, nós podemos falar contigo. Obrigada, Senhor maravilhoso, porque o Senhor é um Deus pessoal, um Deus que trata conosco, Pai, que conhece a nossa intimidade. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos sonda e nos conhece. E isso, Senhor, é de nos quebrantar, Pai. Muitos podem sentir medo da tua presença, porque sabem que o Senhor vê o mais íntimo do interior. Mas aqueles, ó Deus, que te conhecem, se alegram, têm prazer, têm regozijo em saber, ó Deus, que o Senhor nos conhece. E mesmo sabendo quão pecadores nós somos, o Senhor decidiu nos amar, nos resgatar e nos moldar para nos fazermos mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, obrigada, muito obrigada, Senhor, porque em todos os cantos do mundo o teu povo tem se reunido, tem te buscado, Senhor, mesmo em meio a essa crise terrível. Nós adoramos o teu nome, porque podemos te celebrar. Nós adoramos o teu nome, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus real, é um Deus pessoal. Obrigada, Senhor maravilhoso. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito conosco, até mesmo por essa diversidade. Muito obrigada. Nós temos sido provados, ó Pai, e eu te louvo, porque a tua palavra diz que o Senhor prova aquele a quem o Senhor ama. Obrigada, Senhor. Obrigada também, porque não é de nós mesmos a força que temos recebido vem do Senhor. Obrigada pelo sustento físico, obrigada pelo sustento espiritual, obrigada por aqueles que têm orado uns pelos outros. Nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados, Senhor maravilhoso. Nós te damos glória por tudo, Senhor. Obrigada por ser o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, louvado seja nosso Deus. Nós vamos nesse momento estar entoando uma canção.
diante do altar do Senhor. Querido Pai amado, neste momento, Senhor, eu te peço, meu Pai, que esteja nos abençoando, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, meu Pai, neste momento, Pai. Abençoa aquele que está ouvindo, Senhor, a tua palavra, meu Pai. Ilumina nossas mentes, para que a gente possa aprender mais de ti, Pai. Ó Senhor, esteja nos abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos aí estudando, né, sobre o presbítero, já estudando, graças a Deus, sobre o diácono, qual é a função do diácono dentro da igreja, e agora nós estamos temos aí essa semana e mais a próxima, falaremos um pouco mais sobre o presbiterado. E aí diz a palavra do Senhor: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Amém. Irmãos, nós já falamos, né, um pouco sobre o presbítero, né, qual é a função dele dentro da igreja. Nós já falamos a respeito aqui dos primeiros versos, né, que tem na palavra de Deus, que o presbítero, ele tem uma excelente obra, né? O Senhor dá esta obra ao presbítero. O Senhor é que chama, o Senhor é que capacita, e esta é uma excelente obra. Excelente obra porque é uma obra dada por Deus. E ainda ele vai dizer que é necessário, portanto, que o bispo seja, nós falamos sobre o que vem a ser irrepreensível, ser esposo de uma só mulher, temperante, né? Se alguém que é temperante, sóbrio, modesto, que seja uma pessoa hospitaleira, que seja uma pessoa que saiba ensinar, que seja uma pessoa que não seja dada ao vinho, que seja uma pessoa que não seja violenta, porém seja acordado, inimigo de contendas e não avarento. Hoje nós, na verdade, vamos começar a falar sobre o que vem a ser esse não avarento. O que vem a ser não avarento. Nós vivemos numa época em que, infelizmente, tudo aquilo que se é dado ou falado a respeito do dinheiro, principalmente naquilo que é voltado para a igreja, é visto de uma maneira errada, né? Pelos maus exemplos que nós temos visto diante da história da nossa igreja, não a igreja presbiteriana, mas muitas outras igrejas que acabam, infelizmente, usando de uma forma equivocada aquilo que nós chamamos de dinheiro, tá? Mas é interessante você olhar que nós, como servos de Deus, nós temos que ter esse cuidado naquilo que nós chamamos de dinheiro. Timóteo aqui, então, ele vai mostrar para a gente, a ideia principal de Timóteo é que nós não venhamos ser amantes do dinheiro. O Senhor é aquele que nos sustenta, como nós temos visto aí durante as quintas-feiras, Ele é o providente, mas nós não devemos ter aquela ideia, mostrar que o nosso coração, ele não deve estar no dinheiro. O nosso coração não deve estar naquilo que nós temos, tá? Então Timóteo aqui, ele vai escrever, né? Paulo vai escrever a Timóteo, para que eles venham buscar homens que não sejam amantes do dinheiro, como diz uma outra tradução, avarentos por lucro sujo.
Interessante que você, ao olhar o Novo Testamento, você vai perceber que somente em 1 Timóteo 3:3, versículo 8 também, e lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, onde Paulo vai descrever essas qualificações. Se você olhar aqui em 1 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, ele vai falar sobre o não ser avarento. Quando você vai um pouco mais à frente, lá no versículo 8, ele vai dizer assim também: semelhante quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçosos de história, ganância. Quando você vai lá para Tito, ele também vai falar novamente. Então nós vemos essas 3 ocasiões, e em todas elas falando dos presbíteros, dos diáconos, da liderança da igreja. Aqui Paulo ele vai descrever as qualificações exigidas de um presbítero ou de um diácono. Ele está falando para a liderança, e ele está dizendo para a liderança que ela não deve ser cobiçosa, não deve cobiçar, né? Então é interessante, quando você vai para a história da igreja, você pode ver homens que nos ensinam a não ser pessoas amantes ao dinheiro. John Wesley é um grande exemplo. John Wesley viveu entre o ano 1700 a 1790 aproximadamente. Porém ele pensou de uma maneira bem diferente a qual nós temos visto hoje. Um certo autor, ele quando vai mencionar a respeito de Wesley, diz que Wesley estava na sua casa e ele então, com toda a sua alegria, ele compra 3 quadros limpos e coloca nas paredes da sua casa. E aí, ali onde ele estava morando, tinha pessoas que cuidavam da sua casa, e uma pessoa chegou então e veio até a sua casa, estava limpando, e a história conta que ela estava com uma roupa fina, e ali a época era muito frio, e o Wesley então vê aquela situação, ele coloca a mão no bolso e percebe que ele não tinha dinheiro para dar para aquela mulher, para que ela pudesse então comprar uma roupa adequada mediante o frio que eles estavam passando. John Wesley então fica ali angustiado, porque ele não pôde ajudar, e ele diz assim: como irá meu Senhor dizer, muito bem, servo bom e fiel, tens adornado 2 paredes com dinheiro que poderia abrigar esta pobre criatura do frio. Ó justiça, ó misericórdia, não são esses quadros o sangue dessa servente? A partir daí, então, ele é angustiado, a forma como descrevem, ele é angustiado, então ele diz que a partir desse ano de 1730, ele começou então a limitar os seus gastos. E a história conta que ele, naquela época, ele recebia 28 libras. Aliás, recebia naquela época 30 libras. E ele então resolveu que durante aquele tempo que ele recebesse 30 libras, ele iria doar 2 libras para os pobres. Mas o que nos chama mais atenção é que conforme ele ia ganhando mais, ele ia doando mais, ao ponto de chegar, ele doar mais de 1.400 libras por ano. Então, o que ele começou a ensinar àquele povo é que nós precisamos sobreviver com aquilo que é necessário, porque ele ganhava 28 libras, mas ele doava 2, e conforme ele ia ganhando mais, automaticamente ele iria se mantendo com aquelas 28 libras, e aquilo que ele ganhava mais, ele doava aos pobres. Claro que isso não é algo que o Senhor diz que precisamos aplicar nas nossas vidas, isso é algo pessoal da vida dele, mas ele nos ensina, meus irmãos, que ele vivia com aquilo que era necessário para a sua vida. Alguns estudiosos, ao comparar o ganho dele com a realidade hoje nossa, diz que ele ganhava em torno de $160 mil, mas ele se sobrevivia com $20 mil apenas. Por mais que
nós vemos essa situação, nós podemos perceber que o que ele está querendo, o que nós aprendemos com essa história é que o coração nosso não pode estar no dinheiro. E aqui o autor, onde nós estamos estudando, um livro maravilhoso que nós estamos estudando aqui, baseado no livro de 1 Timóteo 3, nós vemos que o autor ele faz aqui algumas considerações a respeito do presbítero, a respeito desta informação que o texto dá sobre como devemos lidar com o dinheiro. E a primeira pergunta, o primeiro questionamento que o autor faz é que o candidato ao ofício de presbítero dá generosa e sacrificialmente. Aqui ele dá um sinal de estar libertado do amor ao dinheiro e os ganhos financeiros. O presbítero é aquela pessoa que não deve ter o seu coração no dinheiro. Ele não deve ser amante ao dinheiro. Devemos sim ter a preocupação, e tanto é que o próprio contexto vai nos ensinar a sermos organizados financeiramente. Quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos exorta a nunca dar além daquilo que nós gastamos com a nossa família. Mas aqui, o que o autor começa a desenvolver, para que nós venhamos pensar, é que aquilo que nós ganhamos deve também ter em parte, baseado até aquilo que o presbítero Moisés disse na quarta-feira, sobre como nós devemos ajudar o nosso próximo. Devemos entesourar ou não as nossas riquezas? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Vamos lá para Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós estaremos lendo dos versos 19 até os versos 24. Mateus 6, 19 e 24, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. É interessante você ver aqui que onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele começa então a mostrar para a gente aqui o autor de que nós não devemos acumular tesouros. A Bíblia nos orienta a não acumular, porque aqui olha o que o texto diz: o que vai acontecer quando a gente acumula? Onde a traça e a ferrugem corrói. Aquela parábola bem interessante, né? De um homem que ele começa então a juntar para si celeiros, e a Bíblia fala que chega o seu Senhor, fala: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você vai fazer com todas essas coisas? O dinheiro, muitas vezes, ele faz isso ao ponto de nos distanciarmos de Deus. Tanto é que o próprio Jesus ele vem falar sobre isso, que ele fala que é mais fácil o pobre, né? Aquele que tem poucas condições de entrar no reino dos céus, do que o rico. Isso não quer dizer que os ricos não entrarão, mas está mostrando ali a idolatria que pode haver no nosso coração a respeito do dinheiro. E a idolatria ela está muito presente, por muitas vezes, na nossa sociedade. Uma sociedade, às vezes, onde tem advogado que o poder está em ter alguma coisa. Alguém é alguma coisa por aquilo que ela tem, e não por aquilo que ela é. É interessante porque uma certa feita, eu e Viviane estivemos num projeto no Mato Grosso do Sul, trabalhando com índios. E o que mais me impressionou ali, estar com os índios, é quando eu olhei o cemitério dos índios. E quando você vai olhando o cemitério dos índios, quando alguém morre, todas as coisas dele vão junto com ele, ficam em cima do túmulo. Veja, meus irmãos, é uma ideia mostrando para nós que aquilo é nosso, que aquilo é poder nosso, como que se a gente fosse levar aquilo para a eternidade. O dinheiro
mal usado, o dinheiro mal empregado, ele traz também a idolatria. Os nossos investimentos, eles são feitos de uma mentalidade terrena ou uma mentalidade celestial? Porque o nosso próprio texto ele vai dizer isso. Qual quando nós usamos o nosso dinheiro, é com uma mentalidade terrena ou uma mentalidade celestial? Nós estamos mais preocupados com a forma como nós usamos o nosso dinheiro, a aplicabilidade dele nesta terra, ou nós estamos olhando para o reino celestial? Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, difíceis, dias em que muitas pessoas estão desempregadas, dias em que muitas pessoas estão passando momentos críticos financeiros, e esse é o momento de nós olharmos, porque o Senhor Jesus ele nos ensina que nós precisamos ajudar o nosso próximo, e ao ajudar o nosso próximo, nós estamos também tendo uma mentalidade celestial. A nossa ênfase, claro que isso não quer dizer que você não possa ter um bom carro, isso não quer dizer que você não possa ter uma boa casa, isso não quer dizer que você não possa ter fartura na sua casa, com as suas coisas, mas quando nós temos essas coisas e automaticamente nós esquecemos do nosso próximo, nós estamos pecando, porque nós estamos querendo aquilo para nós mesmos. A reforma protestante, quando ela veio, a reforma protestante nos ensina justamente ao contrário. Calvino mesmo vai defender que quando Deus ele dá além para uma pessoa, sabe por quê? Para que essa pessoa possa compartilhar aquilo que ela tem com as outras pessoas. A reforma protestante veio nos ensinar que o nosso amor não está no dinheiro, nas coisas que nós temos, mas o nosso amor deve estar em Deus, o Deus que nos ensina a compartilharmos também. Ao falar dessas coisas, a liderança atual da igreja deve discernir que o candidato tem o seu coração em Deus, não pegado nas coisas deste mundo. Outra questão que é levantada é a forma, a filosofia do candidato a respeito do ganho, a respeito daquilo que ele tem. Muitas pessoas, e nós devemos lutar para isso, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida, para que a gente possa ter sucesso, mas muitas pessoas, ao pensar na fama, ao pensarmos em querer ter sucesso nas nossas profissões, como alguns dizeres populares, o mundo ocidental prega muito isso: colha tudo que pode, ponha no pote tudo o que você colhe, então sente-se no pote. Esse é um dizer ocidental, onde vem mostrar que você deve colher tudo aquilo que você pode colher, você deve lutar por tudo aquilo que você tem, e é como se ele sentasse agora, se regozijasse apenas por ter aquilo. Ou talvez muitos com aquela versão mais mercenária, conhecida como a regra do ouro: aquele que tem mais ouro governa. Aquele que tem mais ouro governa. E é diferente no mundo em que nós vivemos. As pessoas acham que o poder está no dinheiro, mas nós cristãos pensamos totalmente o contrário. O poder não está naquilo que nós temos, que possuímos. O poder está em Cristo. Paulo aqui então faz um contraste de tudo isso com as instruções de Paulo, dele mesmo a Timóteo. Ele diz lá em 1 Timóteo 6,6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Olha que interessante. A grande fonte de lucro é a piedade. Mas olha aqui como ele vai continuar: com o contentamento. Nós precisamos ser contentes com aquilo que nós temos. Nós devemos ser felizes com aquilo que nós temos, porque nada, olha o que ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É o que eu falei mesmo na quinta-feira sobre a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, todas essas verdades, mas há uma parte aqui de Mateus, onde ele vai dizer lá no verso, ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso aqui é mostrar que o Senhor é aquele que nos dá sim aquilo que nós necessitamos e precisamos. O pão nosso nunca vai nos faltar. Ele ainda mostra que nós devemos considerar as decisões pessoais dessa pessoa que está sendo colocada ali, para que ela não coloque, por exemplo, a igreja como se fosse muitas pessoas, infelizmente, por não olhar direito o papel da igreja na sociedade, acham que a igreja deve ser um banco, que a igreja deve guardar muito dinheiro, e ao ponto de que a igreja não deve investir. Não, a Bíblia não nos ensina isso. Sim, nós devemos ter uma administração, nós devemos sermos organizados, nós sim devemos saber organizar as coisas, em quem investir. Tanto é que uma vez por ano nós temos uma reunião onde é decidido tudo aquilo que nós gastamos e a forma que iremos gastar. Deve haver essa administração, mas isso não deve ser voltado apenas para o dinheiro, ou para que a gente possa apenas investir em coisas desta terra. Porque o amor ao dinheiro, a Bíblia vai dizer que é a raiz de todos os males. E aí lá em 1 Coríntios 6, 9, 10 vai falar justamente: e alguns nessa conquista se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram muitas vezes. Como isso diz? Muitas pessoas amaram tanto o dinheiro que eles se distanciaram. O amor do dinheiro se manifesta em pequenas decisões, esquemas, levando a tentação, a ruína e a destruição. Meus irmãos, nós devemos pensar que a igreja ela deve estar pronta a servir, e nós, como presbíteros, precisamos entender justamente isso, que o amor ao dinheiro, ele não deve estar no nosso coração. Nós devemos olhar, nós devemos ser visionários naquilo que pensamos ao reino de Deus. Quando nós olhamos lá em 2 Coríntios capítulo 8, é um texto muito conhecido por nós, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1, quando há uma oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judeia. Diz assim: também, irmãos, nos fazendo conhecer a graça de Deus concedida na igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifesta uma abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ainda diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que a sua pobreza nós nos tornáramos ricos. É interessante você olhar esses dois textos, porque a primeira parte vai nos mostrar que existiam pobres, necessitados ali. Mas a Bíblia nos ensina que esses nossos irmãos que receberam essa oferta, eles deram, e a Bíblia fala que deram muito mais acima das suas posses. Lembra de uma história de um missionário que eu conheci? E ele
estava ali fazendo a obra de Deus, e nós sabemos que precisavam de ajudas, e não tinham um sustento fixo. Mas aí ele conta, eu lembro uma vez, ele nos lembra o testemunho de que uma pessoa que vendia papelão, ele ganhava pouco. Nós sabemos que as pessoas que trabalham com isso ganham muito pouco, e aquela pessoa ganhava em torno de R$100, R$200 por mês. Mas ele disse que todo mês aquela pessoa ia lá, levava, tirava o seu pequeno oferta e dizia: olha, missionário, esse é o pouco que eu tenho, mas eu vou com alegria, porque eu estou ajudando na obra de Deus. Meus irmãos, nós vemos que o ajudar não quer dizer pelas condições que nós temos. O Senhor nunca disse aqui, uma pessoa que ajuda muito, ela é mais bem sucedida com que aquela que ajuda com R$1, ou com aquela que ajuda com 50 centavos. O Senhor nunca disse na proporção daquilo que nós ajudamos, mas o Senhor nos diz que nós devemos ensinar as pessoas que estão ao nosso redor a sermos pessoas de bom coração, com o coração que está no dinheiro. Mas ele ainda aqui em Coríntios vai dizer, e eu quero trazer essa palavra aos nossos irmãos que talvez estejam passando aí por grandes dificuldades, porque olha o que o texto diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que conhece essa graça, olha o que o Senhor diz, que sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós. Deus, sendo rico, se fez pobre por amor a você, meu irmão, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Às vezes o nosso coração está voltado nessas coisas, às vezes o nosso coração está voltado justamente naquilo que nós podemos ter, e não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas agora então, por último aqui que nós veremos hoje, nós veremos também um líder em seu lar, porque lá no versículo 4 e 5 de 1 Timóteo 3, que diz que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui o apóstolo Paulo agora fala a Timóteo a respeito da liderança, e ele diz: é necessário. Esse é necessário, ele está nos mostrando que é imprescindível que a pessoa ela seja aquela que governa a sua casa. O candidato ao ofício, ao presbiterato, ele tem que ser necessariamente possuir essas qualidades. Ele deve ser aquele que governa espiritualmente, mas aquele que governa também financeiramente. Por isso que ele fala primeiro da ganância. Ou seja, o presbítero é aquele que sabe governar a sua casa, aquele que sabe governar aonde ele está. Nós vemos a questão espiritual, por exemplo, que Deus chama a liderança da igreja, os presbíteros e diáconos, mas Deus chama no seu lar, na sua casa, os cabeças, para que eles pudessem governar bem o seu lar. Você, marido, você é chamado por Deus para governar a sua casa, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Aí talvez você fale: pastor, mas o meu marido não é cristão. Nesse caso, você então é colocada como aquela que governa espiritualmente os seus filhos, tá? Até que o seu marido se converta. Deus nos chama para esse ofício, Deus nos chama para sermos aqueles que governamos bem a nossa casa. Ao olharmos esse texto, podemos fazer uma relação com, por exemplo, Eli, que em seu engano, precipitadamente, ele repreendeu a Ana quando estava orando no templo, enquanto ele mesmo abdicava da sua responsabilidade
pelos seus 2 filhos, e nós bem sabemos o final dessa história. Você pode conferir lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. Por isso a palavra governar aqui no verso 5, ela é a mesma que é usada lá em Lucas 10, do 25 ao 37, quando é usada como um bom samaritano, quando ele arrisca em colocar as suas bagagens e cuidar do viajante ferido. Qual é a relação desses textos? A relação é mostrando que o presbítero é aquele que cuida bem da sua casa, e por cuidar bem da sua casa, ele vai ver, nós veremos isso um pouco mais à frente, semana que vem, é aquele que cuida bem da igreja de Deus, é aquele que governa bem a igreja, é aquele que supervisiona bem, é aquele que entende. Ele terá que governar a casa com gentileza, ele terá que se preocupar-se com os membros da sua família. O apóstolo e seus companheiros, eles devem olhar assim. Por isso, Paulo, ao dizer, Paulo novamente lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, versículo 11 e 12, nos diz: nos tornamos carinhosos entre vós, o qual ama e acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-nos muito, estávamos prontos para preservar-vos, não somente no Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornardes muito amados de nós, e sabeis que ainda de que maneira, como pais seus filhos, cada um de vós exortamos e consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino. O Senhor então aqui está mostrando para nós que o apóstolo nos ensina que um bom governo implica em criando os filhos sobre a disciplina e todo o respeito. A palavra aqui, respeito, ela pode ser aplicada tanto ao pai quanto também ao filho. É claro que nós esperamos que os dois desenvolvam bem essas qualificações. Então, como nós podemos aplicar essa verdade para os nossos dias? Como nós podemos aplicar essa verdade para os nossos presbíteros? Primeiro, o candidato ao ofício de presbítero dá uma devida atenção ao seu lar. Ele é alguém que ao olhar o seu lar, ele cuida do seu lar. A Bíblia vai nos ensinar que isso deve ser uma característica necessária. É necessário que ele seja líder no seu lar, é necessário que o candidato ao ofício, ele dê uma devida atenção. Qual o envolvimento dele no seu lar? Como ele supervisiona o seu lar? Como ele cuida da sua esposa? Como ele cuida dos seus filhos? Qual o tempo que ele dá para a sua família? Qual o tempo que ele dá para a realização dos deveres domésticos da sua família? Como ele exorta ou como ele ensina a sua família a responsabilidade, por exemplo, sobre uma devocional? Nós, graças a Deus, esse tempo tem sido um tempo bom, porque nós temos visto a importância da devocional na família. Que isso não seja apenas esse momento, meus irmãos, seja sempre. Nós venhamos buscar o Senhor, buscar enquanto se pode achar. A Bíblia vai dizer lá em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ali você vai orar e vai falar com o Senhor. O candidato ao ofício, ao presbítero, ele precisa ter essa atenção. Ele também precisa ter um cuidado com os seus filhos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que souberam cuidar e não souberam cuidar dos seus filhos. A liderança, ela deve ter isso em mente, porque o presbítero, ele demonstra um igual cuidado para com cada um dos seus filhos, ele deve demonstrar também para uma igreja. Então, como ele vai cuidar da sua igreja se ele não sabe cuidar do seu filho? Como ele vai, por exemplo, de alguma forma exortar o seu filho? É algo
mesma relação é exortar a igreja. Então aquele que exorta de uma maneira errada o seu filho, ele não terá como exortar de uma maneira bíblica os seus irmãos. Deus chama os presbíteros para uma liderança espiritual, no sentido de governo. Deus nos chama para exortar os nossos irmãos quando necessário, mas também Deus nos chama para acalentar, para ajudar os nossos irmãos quando há necessidade. E aí eu coloco de uma maneira bem interessante sobre a forma como nós devemos nos submeter ao Pai, como que esse candidato ele é submetido aos seus filhos. São seus filhos, por exemplo, obedientes? A evidência de que eles os respeitem, a evidência de que o relacionamento ele é caracterizado por rebeldia ou por respeito. Porque isso, o apóstolo Paulo não coloca aqui a casa, não coloca o lar à toa, mas ele coloca porque há um princípio aqui, um princípio de respeito. O filho, ele deve respeitar o seu pai, e o pai deve também disciplinar o seu filho de uma maneira bíblica. Então não é ver se seu pai deve governar bem a sua própria casa. Ele deve ser fiel às instituições cristãs. Você pode ver isso lá em Tito, capítulo 1, verso 6. Por isso os filhos, eles devem concordar com seu pai, que ele esteja qualificado para ser um presbítero. Se a família entende que ele não deve exercer o seu ofício, é porque eles sabem isso também. Eles sabem que ele também não possa exercer, porque eles conhecem ele. Por isso, meus irmãos, quando o Senhor nos chama aqui a sermos aqueles que governamos bem a nossa casa, devemos fazer isso com todo amor, porque o Senhor nos chama para cuidar do povo, para alimentar o povo, para pastorear o povo de Deus. Deus nos colocou esta igreja, a vocês presbíteros, agora uma palavra especial a vocês. Deus nos colocou nessa igreja para pastorear o povo, para cuidar desse povo. Muitas vezes é difícil, muitas vezes sacrifício, muitas vezes com muita dificuldade, mas saiba a importância de nós, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a pastorear o povo a qual o Senhor nos chamou para fazer. É uma tarefa difícil, sim, mas não impossível. É uma tarefa importante dentro da igreja do Senhor. O Senhor te chama para você ser um canal de bênção. O Senhor te chama para que você possa, mesmo distante, pastorear, ligar para as ovelhas, saber se as ovelhas estão bem, orar por elas, clamar por elas, saber aquelas que necessitam de ajuda, porque como igreja precisamos andar juntos. Que você, em nome de Jesus, possa ser aquele que cuida bem do seu lar, possa ser aquele que exorte quando é necessário, mas que muitas vezes coloca no colo os seus filhos, agradece por Deus ao seu lado. Aqui a ideia não é mostrar apenas o presbítero, aquele que, tanto é que você vai ver aqui o texto que nós lemos, lá no texto de 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, ele começa dizendo: nos tornamos carinhosos entre vós. Ele faz aqui uma semelhança, né, com o filho e o pai. É interessante porque ele começa dizendo: nós devemos ser carinhosos, o qual ama que acaricia os seus próprios filhos, assim querendo-os muito. O Senhor nos ensina que nós devemos sim exortar, mas devemos também, ao mesmo tempo, sermos aqueles que amemos os nossos filhos ao ponto de sermos cuidadosos com ele. Assim é com a igreja de Deus. Precisamos exortar,
mas precisamos trazer uma palavra de conforto. Precisamos amar, mas precisamos trazer uma palavra de exortação. Deus faz mediante a sua soberana vontade. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos aqueles que governam bem a igreja do Senhor, que sejamos aqueles que saibam governar a igreja, e o fazemos com sabedoria, e o fazemos com alegria, e o fazemos com dedicação, porque o Senhor nos chama para isso. Vamos orar aos Deus. Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos, nós agradecemos o teu nome. Ó Senhor, o Senhor nos chama para pastorear a tua igreja, o Senhor nos chama para orientar a tua igreja. Eu te peço que o Senhor possa dar a essa igreja, Senhor, a cada dia mais sabedoria, responsabilidade, que possamos exortar a igreja, mas que possamos amá-la, que possamos cuidar, que possamos alimentar de uma maneira pastoral, que haja piedade em nós, que haja piedade na forma de nós falarmos, que haja, ó Deus, paz na forma de falar, que haja maneiras corretas ao ensinar a igreja, que nós possamos, ó Deus, ensinar a igreja de uma maneira que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, não nos deixe, Senhor, trazer divisão, mas que venhamos trazer paz, que venha ser momentos de paz, ó Deus, esse momento de eleição. Não nos deixe, Senhor, sairmos do trilho, mas que venhamos ficar no trilho, sabendo que o Senhor é que governa a história dessa igreja. É o Senhor, Pai, que está no trono, e é o Senhor que está governando a nossa história. Por isso nós te pedimos, abençoe os presbíteros da nossa igreja, abençoe os diáconos da nossa igreja, abençoe os irmãos que estão sendo pastoreados por nós. Ó Deus, que haja dedicação, que haja amor no nosso ofício por aquilo que nós fazemos, e que tudo seja feito para a glória de Deus, porque o Senhor fez assim conosco, o Senhor assim nos alimenta, o Senhor assim nos alimenta diariamente com a sua palavra. Ó Deus, nos ajuda, oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, sua família. Quero novamente aqui trazer minha palavra de gratidão à senhora Manu e também ao nosso irmão Guilherme. Deus abençoe aí nessa tarefa de nos ajudar aí nessas formas aí de podermos alimentar o povo do Senhor. Deus abençoe a todos e até a noite, se assim o Senhor permitir. Abraços, até mais.